dependendo da forma como você constrói a sua carreira, você vai poder trabalhar de qualquer lugar, sem fronteira geográfica, sem necessidade de estar presencialmente num escritório todos os dias, podendo atender as pessoas de qualquer lugar. Eu acho que a pandemia já veio aí e já mostrou que isso é plenamente possível, né? Sem nenhuma grande dificuldade, né? Então, se você quer aprender essa prática previdenciária, se você quer entender, poxa, como é que eu implemento um escritório digital? Como é que eu faço para atuar com essa liberdade geográfica que Salomão sempre fala aí nas lives dele, aí nos momentos que ele está aí atuando, né? Se você tiver curiosidade, cola aqui no nosso perfil, a gente vai trazer, sim, sempre dicas para que você possa, de fato, atuar com liberdade geográfica, para que você possa atuar independente do município onde você está, ele ser pequeno, ele ser grande, ele ter 5.000 habitantes ou 3 milhões e pouco, como é o caso de Salvador, né? Para mim é indiferente. Eu moro numa das maiores capitais do Brasil. Não sei se Brasília já ultrapassou Salvador, né, em termos de número de população, né, de habitantes. Mas morar em Brasília, morar em Salvador, São Paulo, né? Ou morar, por exemplo, numa cidadezinha de 8.000 habitantes. Fala aí, quantos habitantes tem aí na sua cidade? Comenta aqui para mim, para eu saber, né? Isso é irrelevante para a prática previdenciária. É sempre bom no início desses nossos bate-papos, né? Alertar você que está aqui que esse conteúdo de hoje é específico para previdenciaristas. Quem é o previdenciarista? O profissional que atua ajudando pessoas a terem os benefícios reconhecidos no INSS. Eu falo isso porque eu também falo muito para concurseiro, né? E nosso perfil aqui tem muita gente que segue a gente que é do concurso. Então, assim, se você quer aprender a ganhar dinheiro com aquilo que você já estudou para o concurso do INSS, fica aqui. Mas se agora você está focado em fazer o concurso do INSS, essa live não é para você, ela não vai lhe ajudar. Para quem é esse bate-papo aqui? Para você que já atua como previdenciarista, ou que quer atuar, ou que está pensando até em desistir da advocacia, né? E quer aprender novos caminhos, quer se reinventar. Se você se identifica com isso, se você está cansado, né? Poxa, não tenho resultados, poxa, eu bato cabeça, como se eu tivesse, sabe, não saio do lugar, meu escritório não desenvolve. Essa live, esse bate-papo de hoje é para você. E o tema da nossa aula de hoje, nosso bate-papo, né, vai ser como aprender a cobrar, né, na prática previdenciária, como perder o medo de ser bem remunerado, tá? Eu vejo muita gente que já atua, já tem um escritório até consolidado, né, mas ainda não é bem remunerado ou ganha menos do que poderia. Tem gente que perde aí 50% do valor que poderia ganhar em um determinado benefício porque não sabe precificar corretamente os seus serviços, muitos têm medo de cobrar, muitos cobram de forma equivocada. Então, hoje eu vou ter a alegria de ter aqui um parceiraço nosso da comunidade Previdência na Prática, o Wagner. Muita gente está me zoando aí, falando, Salomão, você vai fazer live aí com o Alexandre de Moraes e tal. Não, eu vou fazer live hoje com o Wagner. Wagner, se você estiver por aí e quiser me chamar, fica à vontade. E ele vai compartilhar aqui de forma prática como tem sido aí a experiência dele, né, de atuação, de prática previdenciária, o que é que ele tem feito, que tem dado certo, né? E eu quero muito que vocês se identifiquem, assim, na verdade não é que eu quero que vocês se identifiquem, eu quero que você se veja, né, na posição que ele estava, qual o caminho que ele trilhou, e aí se ele aparecer aí, a gente vai trocar essa ideia, senão a gente vai conversando aqui também, que não tem problema não, mas ele já me falou que ele está online, né, que já está aqui, que já vai chegar aqui. Então, Wagner, se você estiver por aí, já me chama logo aqui, que é para a gente poder começar o nosso bate-papo. Olha aí, já apareceu. É o Dr. Wagner, né? Vamos conhecê-lo um pouquinho mais. Seja muito bem-vindo. E você está aqui hoje, eu sei que é feriado, nós não desmarcamos. Porque eu falei, velho, hoje é feriado, hoje vai ter gente nessa live. Bate-papo. Olha ele aí. Boa tarde, colega. Deixa eu te ouvir, peraí que eu não estou te ouvindo. Peraí. Eu botei o fone aqui, no costume de fazer a live sozinho, não botei o fone no ouvido, peraí. Tá me ouvindo bem, pessoal? Tá me ouvindo bem, Wagner? Balança a cabeça que eu ainda não estou te ouvindo. Tô, tá me ouvindo bem? Segundinho, peraí, vai dar um chiado aí, mas vou ouvir vocês agora, perdão. Pronto, Wagner, pode falar que agora... Beleza, Salomão, tudo bem? Tudo bem, Joia. meu amigo? Tá me ouvindo bem?
Estou te ouvindo ótimo, muito bem. Então tá jóia. E aí, onde é que você está? Conta logo aí pra gente, de onde é que você está falando, esse escritório chique aí. Salomão, eu na realidade eu estou falando de uma cidade minúscula, estou falando de Cambuquira, sul de Minas Gerais, É uma mesmo? cidade que tem aproximadamente 13 mil habitantes. Não tem, assim, nós temos um atrativo aqui muito interessante que eu preciso ressaltar. Nós somos considerados a melhor água mineral com gás do mundo. É mesmo? Nós somos, aqui é uma estância hidromineral. A nossa cidade é uma estância hidromineral. Rapaz, todo mundo que tem água mineral tem essa conversa de que é a melhor do mundo. Porque aqui perto, aqui de Salvador, tem uma cidade chamada Lagoinhas, que eu chego lá e falo, aqui é a melhor. Ó, essa história, rapaz. A nossa é diferente, a nossa é confirmada. Nós já tivemos uma revista internacional, onde ficamos em segundo lugar e a primeira fonte secou, que era no País de Gales. Foi mesmo, então, a nossa subiu para primeiro. Então, nós temos a melhor água mineral com gás natural do mundo. É o primeiro ponto. Agora, falando fora essa brincadeira aí, eu resido numa cidade pequena, tá? No início, encontrei muita dificuldade, aquela mentalidade da escassez, né? A questão da barreira geográfica. Né? Em suma, às vezes, alguns pontos eu ainda encontro. É uma dificuldade que eu tive muito grande, venho superando dia a dia, né? Com o apoio aí do pessoal da comunidade, da minha busca por conhecimento. Então, é isso. Hoje, o nosso bate-papo vai ser sobre essa quebra dessa barreira de medo de cobrar, que a gente tem todo início, é complicado, todo mundo tem, seja qualquer área previdenciária, qualquer outra área, a gente encontra esse medo. Só que enquanto a gente deixa esse medo tomar conta, o resultado não vem, isso eu já posso garantir. Então, acho que é baseado nisso aí que vai rolar o nosso bate-papo, confirma? É isso mesmo. Um detalhe interessante que você já abordou ali é nossa mentalidade. Eu me enxergo muito mais como um mentor previdenciarista do que especificamente um professor só de prática previdenciária. Porque quando eu falo só de prática previdenciária, as pessoas acham que a gente está falando só ali da artigo de lei, como é que faz o requerimento no meu INSS, mas a gente já está indo para quase 2 anos de comunidade. A gente não tinha ideia, comunidade de previdência na prática, a gente não tinha ideia dos resultados que a gente traria para os nossos alunos. Eu convidei o Wagner aqui hoje. Toda sexta-feira, pessoal, a gente tem um encontro de dúvidas de casos práticos. O Wagner, com certeza, é um dos mais assíduos. É um dos que faltam menos. Assim, é difícil ter uma semana que ele não está lá. Né? E é um compromisso, porque é sexta-feira em horário comercial, de 8 às 10. Então, assim, quem participa ao vivo é porque separou aquele horário ali para estar ao vivo tirando dúvidas com a gente. Eu acho que isso aí já é um diferencial seu, Wagner. Porque a gente tem 400 membros, 400 e poucos ali na comunidade, 30 são assíduos. Né? Então, assim, eu não posso, é um horário, Salomão está puxando a minha orelha ao vivo, você que é membro da comunidade, eu estou puxando a sua orelha ao vivo, sim, porque você deveria estar ao vivo lá com a gente. Mas, assim, o primeiro ponto que você falando lá naquele encontro, falou, cara, antes minha mentalidade era essa, e isso virou a chave. Eu não via assim, eu não enxergava a minha prática previdenciária dessa forma. Eu lembro bem que você falou isso uma vez, isso me chamou muita atenção. E a gente não tinha, às vezes a gente não tem muita noção do que a gente está fazendo, assim, nós, enquanto mentores, né? Porque você vai ali, pô, que experiência eu posso dar? Quantos anos você tem de prática previdenciária já, Wagner? Quanto tempo atuando já? Previdenciária, exatamente, eu estou com próximo de 2 anos. 2 anos. E como advogado? Como advogado, assim, que eu abandonei meu emprego público e fiquei me dedicando exclusivamente à advocacia, tem 3 anos. 3 anos. Eu fazia algumas coisas em paralelo, né? Eu não podia atuar, então eu fazia parcerias, alguma coisa. Mas que eu abandonei tudo, vamos falar assim, chutei o balde e caí de cara na advocacia. Mas o doido que largou a estabilidade para advogar. Não, quase 20 anos. Na verdade, mais de 20 anos de concurso público. Eu saí de um, fui para o outro. Então, sempre na estabilidade, né? Sempre no conforto, naquela zona de conforto. Que legal, que Aí legal. Eu cansei e falei, não, vou arriscar, né? É assim, a gente fala arriscar, chutar o balde, mas só que é um negócio planejado, né? A gente vem paulatinamente se reorganizando para poder fazer isso. Aí, quando apareceu a oportunidade de me desligar, eu aproveitei e tchau.
E exatamente, eu também fiz isso, né? Eu era servidor do INSS, e a gente dá esse salto de fé, que é um salto de fé, por mais que tenha planejamento, a única certeza que a gente tem é que Não, não vai ter mais estabilidade. A é a única única certeza coisa. é essa. Eu O faço resto, 24 horas, a gente deita e levanta com aquela certeza. Opa, eu tenho que correr atrás hoje, porque amanhã não tem garantido, né? não tem garantia. É fé. Quem tem fé não precisa de sorte. Mas voltando ao que eu Não, estava falando, eu fui percebendo nesse tempo de caminhada com a comunidade, quando a gente abriu a comunidade, eu confesso para vocês que eu, como Wagner, eu sou muito estrategista, eu dou ponto sem nó, não, gente. Eu faço uma coisa aqui, eu estou falando aqui com você aqui agora, eu já estou pensando 2, 3 passos na frente, pensando o que é que pode acontecer. Mas isso eu não previ. O que é que eu não previ? Quando eu pensei na comunidade, eu pensei num ambiente onde a gente pudesse trocar ideias de forma segura, onde não tivesse aquela sensação de um querendo ferrar o outro. E eu percebo muito isso em Salvador, eu percebo muito isso na minha cidade, Vitória da Conquista, há muita panelinha, e para você se inserir, tirar dúvidas de prática previdenciária com outros colegas, da advocacia em geral, sem estar dentro ali daquela panela específica, é difícil. A gente sabe que toda a OAB, eu posso estar errado, talvez seja só aqui na Bahia, mas toda subseção da OAB tem aquela panelinha fechada ali, que, rapaz, para você furar aquela barreira ali, e você conseguir sentar na mesa com os caras e conversar de nem te igual. falo nada, viu? Na minha OAB aqui eu nem comento nada sobre isso, que é melhor deixar quieto. Pois é, eu falei assim, rapaz, aí eu falei que eu faço tudo planejado. Eu falei, eu vou pedir para sair do INSS. Quando eu sair, onde é que eu vou pedir conselho? Porque eu estava numa cidade, Salvador não é minha cidade natal. Né? Em Vitória da Conquista, eu também não era advogado, eu era servidor, então assim, eu não tinha uma inserção. E eu até trabalhava em outra cidade. Eu falei assim, como é que eu vou tirar dúvidas quando eu tiver minhas... Porque, gente, olha, eu sou professor, mas eu não me furto a pergunta, a ter dúvida, não. Às vezes tem coisa que o Wagner traz que eu falo assim, rapaz, nunca pensei sobre isso, como é que eu vou fazer isso? E ali a gente, no brainstorm ali, né, Wagner, um pensa, outro traz Sim, ali, por exemplo, teve um caso na monitoria que você avaliou com 2 com o Ronaldo, como é que era a outra colega? sim. Me lembro o nome dela aí A agora, me Daniela, falou, a Daniela, foi Daniela. Falei, velho, vocês trouxeram tantas coisas naquele caso ali que eu sozinho não pensaria. Assim, então, eu pensei, eu quero um lugar onde eu possa tirar dúvidas, onde eu tenha segurança e onde os caras não vão me olhar assim, tá aqui para roubar cliente de mim. Né? Porque tem isso na advocacia, tem isso, todo mundo é meio que um concorrente. Só que aí, nessa jornada, o que é que a gente foi percebendo? Que muito da falta de crescimento dos previdenciaristas não se dá por falta de conhecimento técnico. Tem muita gente que tem dúvida, insegura e tal, mas essa é o primeiro bloqueio. O que eu percebi é que já tinha gente que tinha condição de atuar, que já sabia muito de técnica, mas não sabia vender e não sabia prospectar. Né? E aí não adianta você ter muitos clientes se você é mal remunerado. O que eu vejo é muita gente mal remunerada. Aí uma coisa que você falou aí que eu quero que você aborde, a questão da mentalidade. O que é que você tinha antes, já que a gente está falando, perdendo medo de ser bem remunerado? Isso aqui não significa, gente, que o Wagner está ganhando R$ 1 milhão por segundo, não. Às vezes e ele está nem que ganhando a muito nossa razão pouco, é né? absoluta, né? Exato, aqui a gente está compartilhando experiências. Aqui a nossa ideia é justamente trocar ideia para você falar assim, poxa, talvez eu não estou tão ruim assim na minha caminhada, na minha jornada, te encorajar, te motivar. Então, eu queria que o Wagner falasse um pouquinho disso, de mentalidade. Como era o Wagner antes, né? Antes da CPP, antes de ter essa virada de chave, como é que é o Wagner agora? Né? Mas comece falando do que era antes. Quais eram as suas dificuldades antes? Na realidade, as minhas dificuldades todas eram voltadas à questão da prospecção e sempre pensar que comigo não era possível. E esse era o primeiro obstáculo que eu tinha. Tudo para mim, eu falava assim, bom, aonde eu tô, minha cidade não me favorece a isso. Cidade pequena, pessoal de baixa renda, e por aí vai. Então, foi o primeiro ponto, quando eu comecei a atuar, foi isso. Eu sempre tinha comigo, assim, bom, vou ter que fazer atendimento, não posso cobrar consulta, que se eu cobrar consulta não vou ter cliente, vai espalhar que eu cobro consulta, todo mundo vai para quem não cobra. E eu comecei a trabalhar dessa forma, de fato. Aí o pessoal me parava na rua, não, vai lá que a gente conversa. Aí sentava, batia um papo e tal. Às vezes já dava dicas, tratava até meio que do assunto que ia ser preciso fazer. A pessoa ia embora, pronto, acabou, já não voltava mais. Aí eu comecei, falei, gente, tem alguma coisa de errado. E todo mundo fala, uma coisa que é importante a gente salientar,
Hoje tem muita gente vendendo receita de bolo aí pela internet. Isso é um perigo. Toda hora tem, feche 100 contratos no mês, faça 1 milhão em 6 meses, isso aí tá cheio. A gente tem que ter cuidado com isso aí, porque às vezes a gente paga, tira do bolso aquilo que não tem nessa falsa expectativa, né? Eu comecei a pesquisar, falei, bom, como eu não tenho lastro nenhum familiar em relação ao direito, muito menos ao direito previdenciário, eu tive que bater cabeça. E comecei a pesquisar, falei, vamos ver o que está acontecendo no mercado. E comecei, olha um perfil, olha outro, busca uma informação, busca outra. E eu comecei a observar que todo mundo fala assim, aquilo que não tem valor, de fato, não é valorizado. Aí eu fui buscar entender isso aí. Até que eu cheguei à conclusão de que, quando a gente cobra uma consulta, a gente cobra uma prestação de serviço, quem está contratando já nos enxerga de uma maneira diferente. Começa a criação da autoridade. Que é o primeiro ponto. Porque quando a gente faz de graça, todo mundo acha que é qualquer coisa, que a gente está desenvolvendo qualquer trabalho, que qualquer um é capaz de fazer. Aí eu comecei a trabalhar em cima disso, comecei a focar, comecei a pesquisar. E vão vendo vários perfis sobre isso aí. Um dos que me atinou bem, até fiz um curso dele, me permita mencionar aqui, foi o professor Márcio Hartz. Ele é muito enfático na questão da cobrança de consulta, de consultivo, aquela coisa toda. Ele, né? Eu fiz um curso dele de cálculo e dali para cá, que tem o quê? 1 ano e pouco, eu comecei a mudar mesmo. E logo passado esse tempo, eu já comecei a cobrar a partir de aí. Falei, opa! Aí eu comecei a ver que o resultado era positivo. E depois eu te conheci através das redes sociais, falando sobre concurso do INSS. Não era meu foco, mas eu falei, vamos ver o que ele fala, né? A gente sempre tem uma curiosidade. Aí eu falei, vamos ver do que ele trata. Aí, bom, aí depois eu vi, você trabalhava no INSS na época, porém, dava dicas, né? Alguns cursinhos gratuitos, aquela coisa. E eu gosto de experimentar para ver, para eu ter certeza. Comecei a assistir umas aulas gratuitas, comecei a me identificar. Falei, opa, vamos seguir. Comecei a seguir e tal. E quando saiu a questão da comunidade, eu falei, bom, vou entrar. Mas, assim, a esposa às vezes fica me policiando que eu vou me embrenhando em tudo, né? Eu gosto de cair de cabeça, né? Então, eu faço um curso, eu compro um livro, aquela coisa toda, ela fica em cima de mim, ela fica me monitorando, né? Que ela é a mão firme da finança em casa. Aí eu falei com ela, falei assim, ó, vou entrar numa comunidade. Ela falou assim, qual que é o curso? Eu falei, não paga nada não, nós vamos, é só bate-papo, falei com ela, né? Aí fui e entrei na comunidade. E depois que eu tinha comprado, estava tudo certo, eu falei com ela, não, tô brincando. Tem um custo, mas eu sei que vai valer a pena. E na comunidade, quando começou a ser abordado sobre essa questão da prospecção, da valorização do seu trabalho, aí sim eu absorvi aquele feeling comercial. Eu comecei a ter esse tino, falei, opa, aí comecei a mudar. E estou mudando até hoje, não estagnei. Eu não me acho totalmente preparado, eu acho que o segredo é esse, a gente nunca pode ter a concepção de que está 100% preparado. Tanto que nesse final de semana a gente ia fazer na sexta, eu te falei que eu não posso, porque eu vou estar num curso agora focado nisso. Porque eu tive uma preocupação anterior da questão técnica, conhecimento técnico e tal. Me especializei, concluí minha especialização em Direito Previdenciário, inclusive prático. Eu já era especializado em advocacia civil, então falei, bom, como eu vou para o previdenciário, fiz minha especialização e venho aprimorando. Aí agora eu comecei a voltar à questão do financeiro, né? Gestão e prospecção, que ainda é uma dificuldade minha. Tanto pode observar que o meu perfil não é nada voltado à prospecção ainda. Eu me preocupei muito com o técnico. Agora eu falei, opa, chegou o técnico, dá para caminhar, vamos caminhando de igual para igual todo mundo, cada dia conhecendo um pouco, mas agora eu vou voltar mais para a prospecção e a questão de gestão financeira, tanto pessoal quanto do escritório, que é uma coisa que também faz muita diferença. Até nós conversamos essa semana passada com o Gaspar Negócio, que eu falei, até comentei sobre o ticket médio, se o Gaspar me dava uma ideia, por quê? Eu, há um tempo atrás, eu perdi um serviço muito... A gente tem que falar do que é bom, mas a gente tem que falar aquilo que não é legal para ninguém fazer. Eu atendi uma cliente informalmente, conversando, e beleza, ela foi no escritório. Quando eu olhei, rapaz, o trabalho dela, eu falei, opa,
aqui vai me salvar. Beleza. Ia dar uma RMI de 5 a 6 mil reais. Só que aí que vem o perigo que eu falei da internet. O que acontece? A gente tem que filtrar algumas coisas. Quando a gente está iniciando, a gente fala assim, quer ganhar dinheiro. Então é isso que eu vou fazer. E fecha os olhos para outras oportunidades, outras questões. O que aconteceu? Não, tem que cobrar 30% dos atrasados, mais 3 benefícios, aquilo que eu vou. No final das contas, quanto que ia dar isso? Mais de 20 mil reais. E aquilo, a cifra ficou latente nos meus olhos. Falei, opa, é aqui que eu vou. Rapaz, e não tinha na minha mente a questão do ticket médio de cada trabalho, do que poderia me dar de retorno. Conclusão, não tive aquele tino comercial, aquele malemolejo para tratar da questão, não consegui fechar o contrato. A procuração já estava na mão para assinar, já estava com a caneta na mão. Não, para mim não vai dar. Aí eu fui tentar consertar, já é tarde. Então, é outra questão que a gente precisa ter em mente, já que estamos falando de mentalidade. Primeiro, precisamos afastar a mentalidade da escassez. É o primeiro passo. Essa mentalidade da escassez. O que é essa mentalidade da escassez? Defina essa mentalidade da escassez, só para quem está chegando agora, pegou a conversa. A mentalidade da escassez, eu tenho como definição para mim aquilo que a gente sempre trata. Para mim não dá, isso não é possível, jamais aonde eu estou vou conseguir. E isso vai retroalimentando e vai cada vez mais potencializando essa questão negativa. Então, eu defino como mentalidade da escassez esse ponto. A gente ficar retroalimentando. Eu não posso, eu não consigo, para mim não dá, só comigo acontece isso. Então, é o primeiro passo que eu acredito que a gente tem que afastar essa mentalidade da escassez. Falar que a mentalidade da abundância também vai ser o contrário, da noite para o dia a gente vai conseguir, não. Longe disso. Mas começa a abrir a visão, a mente da gente fica mais tranquila sobre a questão de cobrar, como cobrar, de quem cobrar inicialmente, ou saber fazer um contrato para cobrar no final, cota Lix, né? Tudo isso interfere. Então, o primeiro passo que eu vejo para essa objeção é a mentalidade. Ainda sofro com algumas resistências internas, mas tenho trabalhado isso diariamente, diuturnamente eu trabalho com isso. Sobre a questão do digital também, uma resistência que hoje vem sendo superada, inclusive, graças à comunidade, o pessoal pode até acessar a comunidade lá, primeiro, segundo encontro, eu estava lá quietinho, não tinha a câmera aberta, não falava nada, aí depois a primeira pergunta que eu fiz com aquele medo de, gente, eu tenho que perguntar, porque eu estava com dúvida no meu trabalho. Dali para frente eu comecei, falei, não, aqui todo mundo é de igual para igual e vamos trabalhando. Só que eu fui buscar o quê? Além do que estava sendo falado, que era a questão comercial. Então, quando o Gaspar fala, eu falo que ele é o cara da matemática, né? Que ele tem tudo na ponta do lápis, né? Então, quando fala de precificação, prospecção, essa questão da valorização do nosso trabalho, que é o mais importante que eu vejo hoje, é tratar sobre a valorização. E eu tive um exemplo negativo também na questão de querer fazer caridade, vamos dizer assim. Não vou falar outra coisa. Fiz aquilo, sabia que o cara não tinha direito, fiquei com dó, ficou viúvo e tal, fui pedir uma pensão por morte, sabendo que não tinha direito, mas só para ele ter certeza, né? Falar assim, não, o cara fez para mim e ele é bom. Me lasquei, essa foi a verdade. E não cobrei nada, o que foi pior ainda. Aí que eu tive certeza de que quando a gente não cobra, a gente não tem valor nenhum. Quando você cobra, por mais que a pessoa contrate errado, ela não vai assumir o erro perante outras pessoas. Eu paguei para fazer errado. Já começa por aí. Verdade. A pessoa vai dizer, opa, eu não vou falar que eu paguei. Pode até falar mal da gente, vai falar. Mas só que não vai ser tanto quanto se ela tivesse feito algum pagamento. Vai ser de uma forma mais amena, vai ser um negócio mais suave. Porque falar mal todo mundo fala. Isso aí, até fazendo bem, a gente sofre crítica, né? Isso aí é uma coisa natural do ser humano. Mas, aí, desde essa ocasião, eu já tinha mudado um pouco, aí comecei com as dicas do professor Márcio, mas quando eu ingressei na comunidade, como a gente tem encontro semanal, às vezes a gente bate papo no WhatsApp, tira dúvida ali dentro do Face, na comunidade do Face, eu comecei a observar algumas coisas além. A partir desse momento, eu posso, assim, afirmar que a minha questão comercial mudou.
Aí mudou realmente da água para o vinho. Só que, assim, eu afirmo e reafirmo, precisamos estar trabalhando isso diariamente também, porque senão a gente fica para O que é que trás. você Tudo começou muda a o tempo todo, né? implantar? O que é que você começou a implantar de forma prática, assim, passando aqui um passo a passo? Pô, Bom, de o que é que forma prática, eu comecei a avaliar as questões da cobrança de consulta. Uhum. Então, comecei a observar cada cliente que chegava no escritório para mim. Primeiro passo, que é a hora que a gente acolhe o cliente. Ó, Então, tem gente antes de você continuar, relembra para nós o tamanho da sua cidade, porque, gente, às vezes você a está minha chegando aqui, está cidade. chegando aqui, ele está falando, o mercado dele é enorme, ele vai cobrar Não, não, consulta muito porque... pelo contrário. Meu mercado é bem escasso. Nós moramos numa cidade, eu moro, né? Uma cidade de 13 mil habitantes aproximadamente. 13 ou 3? 13? 13. 13 mil, 13. beleza. 13 mil habitantes. É uma cidade que vive basicamente da agricultura. E se eu te falar que até hoje eu não fiz nenhum benefício rural, é sério. Para Sério. você Não é ver, tá brincadeira, vendo? não. Aí eu vejo duas questões. Uma, porque eu ainda não foquei muito no rural, entendeu? Porque tem um sindicato dos trabalhadores rurais aqui que trabalha para o pessoal de forma gratuita. E tem dado um resultado. Eu também não acho muito. Posso estar errado, de certa forma, até um limite eu estou. Eu não acho muito honesto eu fazer alguma coisa. Mas estou pensando, talvez, trabalhar em parceria. É outra situação que eu estou estudando a possibilidade. Nas dificuldades eu atuar. Mas, assim, eu comecei a observar realmente a questão da minha cidade, então quase todo mundo conhece quase todo mundo. Só que muitas das vezes a gente sofre um baque. A gente olha as pessoas, dá um crédito e aquilo vem um resultado negativo. E o inverso também é verdade. Às vezes chega uma pessoa bem humilde, a gente fala assim, não vou cobrar. É quando você fala que vai cobrar, a pessoa já fala assim, como que eu posso te pagar? Eu posso te pagar tal dia? Aí gera um compromisso. Aí, desse compromisso, qual foi o meu segundo passo? Eu comecei a tentar aliar alguma coisa para que esse cliente também ficasse fidelizado. Então, por exemplo, eu faço uma consulta. Outra coisa que eu comecei a apresentar na minha consulta agora é um parecer, né, básico, sem muito detalhe de renda, coisa e tal, mas um negócio tangível. A pessoa tem alguma coisa para levar. É uma coisa que eu achei legal. Então, faço a consulta. Aí já hoje implementado o parecer, já é o primeiro passo. Aí o que acontece? Muita gente fala assim, mas hoje eu não posso pagar. Fala, não, tudo bem, não pode pagar hoje, que dia que pode? Disso aí eu comecei a fazer o quê? A trabalhar a seguinte questão. Vamos fazer assim, ó. Se você fechar o contrato comigo de um trabalho consultivo, seja ele qual for, eu te dou garantia aí de 1 ano a gente bater um papo novamente sem cobrar consulta. Se dentro desse ano for atingido o seu direito a algum benefício, eu vou ingressar com o benefício, vou fazer o requerimento desse benefício por conta do que nós estamos fazendo hoje. Pronto. Então, com isso, já quebrou uma objeção, né? Anote já isso daí, tem gente, porque objeção. isso daí isso é muito importante no processo de venda, é você desarmar a pessoa. Às vezes a pessoa ela não quer contratar, né? É uma quebra de objeção. Então, por exemplo, um planejamento básico. Aqui não. O pessoal tem cobrado no mínimo de um salário. Tem gente que cobra até 3, 4, 5 mil reais, dependendo da complexidade. Mas vamos pegar um que vai ter acerto de quinis básico, qualquer coisa assim. Ou às vezes você olha, tem um vínculo em aberto só. Então, muitas das vezes, eu consigo fechar em um planejamento desse, quase 2 salários. Está muito bem remunerado, inclusive pela localidade que eu me encontro. Está muito bem remunerado, entendeu? Mas como? Através dessa linha que eu faço. E esse compromisso que eu assumo. Quando é um planejamento, uma coisa mais complexa, eu aumento esse prazo para 2 anos. Então, às vezes, a gente bate um papo aí dentro de 1 ano, dá uma verificada se não mudou nada, ok. No final de 2 anos, a pessoa sabe que vai poder voltar comigo e fazer o requerimento do benefício. E eu não vou cobrar aquela taxa que eu cobro hoje. Que eu fazer o requerimento, se a pessoa vem, falar, eu já tenho direito, já vi que eu tenho direito, eu quero entrar com benefício, quero fazer o requerimento, eu cobro também. Aí eu comecei a fracionar.
Então, a partir do momento que eu fala faço... muito disso, de fracionar, né? Para facilitar para a pessoa. Isso. Aí, a partir do momento que eu faço o acolhimento do cliente no escritório, e a gente vai fazendo entrevista, vai batendo papo, eu vou verificando, a gente consegue observar a questão da possibilidade de pagamento, até onde a pessoa consegue pagar, parcelar esse pagamento, aí eu começo a quebrar a objeção. Então, recentemente eu fiz um recurso que já não cabia defesa móvel mais, que o CRAS já tinha feito, e assim, a pessoa estava sem receber e tal, família baixa renda. Falei, bom, o que eu vou fazer aqui? Mas era complexo. E a devolução que eles teriam, que o INSS estava cobrando, era coisa de mais de 80 mil reais. Agora, como uma família que tem 2 salários, não vai devolver 80? E a pessoa já com quase 80 anos. Aquela pressão. Falei, bom. Aí conversei com a filha e tal, batendo um papo. Aí eu coloquei o preço lá. Falei, ó, eu te cobro X. Ela falou, nossa, mas como que eu vou te pagar? Falei, como que você pode me pagar? Por quê? Eu já tinha observado que a preocupação maior deles era devolver os 80 mil. Como que vai devolver? E a pessoa tem aquela preocupação, nossa, eu na minha idade vou ficar com o nome negativado, vou ficar com esse problema, essa coisa. Então, com o passar do tempo, só o dia a dia vai dando essa percepção para a gente. E essa mentalidade vai mudando. Aí a gente começa a encaixar as coisas. Então, ora, você tem que cobrar, ser rígido, até porque se a pessoa não pagar, você não vai trabalhar, você sabe que não vai receber. Ora, a gente precisa de uma flexibilidade. E é um ponto que eu tinha dificuldade. Era essa flexibilidade, essa identificação de que qual era o momento que eu deveria utilizar dessa flexibilização. Para quê? Não perder cliente para concorrente. Mas tem hora que é mais fácil a gente perder para o concorrente do que ter o cliente e ter dor de cabeça somente. E não ter retorno nenhum. Porque tem trabalho que a gente faz, a gente não vai ganhar dinheiro. A verdade é essa. A gente tem uma remuneração básica, mas não é aquele trabalho que a gente faz assim, esse aqui eu estou tranquilo esse mês e o mês que vem. Não. Só que é o nosso trabalho. Não tem como a gente abrir mão. Então, eu vejo que quando se fala na questão da mentalidade, para mim, especificamente, eu consegui enxergar dessa forma. Eu tive essa mudança quando eu comecei a ter maior contato com o pessoal da comunidade. Um fala, outro fala. Antes eu já tinha tido uma certa experiência, quando eu comecei a cobrar a consulta. E depois da comunidade, essa troca de ideia que a gente tem, foi me dando essa percepção melhor. Eu fui refinando a minha percepção quanto a essa questão. Então, quando eu falo da mentalidade, essa virada de chave, aqui eu não tenho patrocínio de nada disso. Eu estou dizendo a questão de qualquer um dentro da sua realidade conseguir observar aonde está, ter uma ideia de onde quer chegar e daí em diante começar a traçar o caminho. Porque o caminho a gente tem que mudar, né? Sempre a gente por um caminho reto consegue seguir. Vez ou outra a gente tem um buraco no meio do caminho, alguma coisa que a gente precisa, mas é ter essa concepção, ter isso em mente, falar, bom, é isso que eu quero, gosto, é isso que eu vou fazer. Quando chegar à conclusão que sim, a partir daí começar a tomar uma decisão. Tem gente que tem facilidade com prospecção, tem gente que não tem uma preocupação com o lado técnico, igual eu tive anteriormente, quer dizer. Então tem gente que vai cair de cara para ir aprendendo no dia a dia. Beleza, tem essa facilidade, tem que aproveitar. E eu fiz o caminho talvez um pouco inverso. Eu me embrenhei no técnico primeiro, não sou um expert em nada, mas hoje, assim, eu tenho uma segurança para sentar e atender o cliente, tenho segurança para dar respostas. Agora eu entendi que é o momento de aprofundar nessa questão digital, prospecção e melhoramentos. Porque eu não gosto de fazer as coisas mais ou menos, eu gosto de falar daquilo que eu sei. Não gosto de flertar em tudo. Então, eu acho perigoso. Mas, eu defino, então, essa mentalidade dessa forma. A gente sai da mentalidade da escassez, faz um trabalho interno, que não é fácil para muita gente, eu sei que não é. Para mim, foi muito difícil. É dolorido, a gente tem incômodo, a gente tem que dar cara a tapa, a gente tem que... Uma série de coisas, mas a gente passa por esse processo de transição interna
e começa a criar uma mente mais aberta. Mais aberta não no sentido de absorver de tudo que vem. A gente começa a filtrar. A gente realmente vai absorver aquilo que é necessário e tem validade para a gente, que vai contribuir na nossa caminhada, no nosso objetivo. Porque eu vejo assim, temos o início, o meio, que é o caminho que nós temos que seguir, e o fim. Só que esse fim não é um fim em si, é só mais uma chegada, né? É igual quando a gente faz requerimento de benefício. Imagina se a gente fizesse um requerimento, ganhou aquele paraço. Não tem jeito. Então é um caminho constante. Ganhamos esse requerimento hoje, opa, amanhã eu preciso de outro. E assim vai. E da mesma forma eu vejo a mentalidade que a gente tem que estar reinventando. Sensacional, Wagner. Sensacional isso aí que você fala. Para mim faz muito sentido, assim. E eu consigo observar na sua fala, assim, a sua etapa, a sua curva de evolução. Primeiro você não cobrava. E aí você consegue perceber hoje que quando você não cobra, você não é valorizado. Isso é fato, Sim. gente. Né? Basta você se colocar no lugar do cliente. Você vai num profissional, o profissional cobra 100. Você vai no outro que cobra 300, automaticamente você passa uma mensagem para o cérebro que fala assim, o que cobra 300 é melhor. Não, isso é normal. Né? A gente funciona assim, todo mundo funciona assim. Você vai comprar uma roupa, poxa, a roupa ela é R$100. Aí a outra é 300. Nossa, por que essa aqui é 300? Ah, o fio. Você automaticamente, a gente é treinado para acreditar que o mais caro é melhor. Né? Eu gosto muito da relação do iPhone. O iPhone ele é um telefone. Né? Normal. Quando você olha o iPhone, as pessoas falam, uma experiência, não sei o que. É um telefone que liga, que mexe aplicativo. O iPhone de 12 mil faz a mesma coisa que um de 2 mil faz. Mas por que o iPhone está sendo vendido a 12 mil? Porque quando ele cobra 12 mil, ele está falando, olha, eu tenho aqui um material diferenciado, um atendimento diferenciado, uma experiência. E você começa a procurar gente que está disposto a pagar pelo seu serviço. Vai ter um monte de gente que não quer lhe pagar. Vai ter um monte de gente que não vai te pagar a consulta. Só que você vai ter um monte de gente que também vai ter essa disponibilidade de pagar e não está lhe pagando porque você não cobra, porque você simplesmente não oferta a ela a possibilidade. Só uma coisa que a gente tem que ter um cuidado nisso aí, o que é? A gente cobrar, sim, mas nós temos que ter uma contrapartida para o cliente também. Que muitas das vezes pode ser que a pessoa fale assim, então eu vou cobrar e pronto. Você vai ter só a consulta e nada mais, e nunca mais. E a consulta é um ciclo limitado, né? A consulta é um negócio complicadíssimo. A consulta, pessoal, ela pode tanto te abrir oportunidades, quanto te fechar num casulo ali e não conseguir mais nada. Verdade. Como é que a gente vence isso daí de forma prática, né? Porque, por exemplo, você tem que entender que a consulta, ela não é o principal. A gente não vai ganhar dinheiro na prática previdenciária com consulta. Não sei o que você tem, viva disso. Você tem um volume muito grande aí, você faz 80 mil consultas por dia, beleza, esse é o seu negócio. Mas na prática, na realidade do dia a dia, quando a gente fala de consulta, a gente sabe que nem todo mundo a pessoa até que ela queira te pagar, ela não vai poder pagar aquela consulta ali, que aí entra nas etapas de fidelização que o Wagner trouxe aqui, que eu já vou chegar nisso. Mas assim, às vezes você vai ter que abrir mão da consulta, mas o fato de você abrir mão da consulta não significa que você não cobre a consulta. E é isso que você tem que dizer para o seu cliente. É isso que você tem que mostrar para o seu cliente. Falar, olha, eu cobro. No seu caso aqui, se você fechar o contrato comigo, eu até abro mão dessa consulta. Eu até jogo ela para o final, ou boto ela para depois. Mas o que eu percebo é que o previdenciarista, ele fala, não, aqui não dá para cobrar. Se eu cobrar, todos os meus clientes vão embora e eu não vou ter. Então, você vai ter também que observar onde você está inserido e como você faz essa abordagem. Não basta só, agora eu cobro R$300, R$200, R$100. O que eu sempre falo para os alunos na comunidade é, você tem que se valorizar e cobrar pelo seu serviço, tá? Tem cliente que você vai afastar, alguém comentou aqui, eu confio, o cara colocou aqui, nos comentários aqui, passou aqui, eu estou com eles abertos aqui, falou assim, o cliente contratou outro advogado, mas chegou para mim e me mandou mensagem dizendo que dá uma olhadinha no meu processo porque eu confio em você, ou seja, confia para dar uma olhadinha gratuita, mas na hora de pagar, ele contratou o outro profissional.
né? Então, assim, a gente vive ali entre a cruz e a espada, né? Porque a gente precisa ter essa malemolência, malícia, essa expertise ali de que você vai ter que, poxa, como é que eu cobro essa consulta ou abro mão dessa consulta sem tomar prejuízo financeiro? Aí eu vou falar como eu faço aqui, tá? Vou compartilhar a minha experiência. Eu sempre falo, não atendo cliente sem dar uma olhadinha no CNIS, né? Você tem que dar uma olhadinha no CNIS. Você precisa ver o CNIS, ver o que é que tem ali de possibilidade de direito daquele cliente. Quando você já sabe que aquele cliente ele tem uma perspectiva boa de direito, e aí você vai abrir mão ali da vez da sua consulta para poder fazer a cobrança no final do processo, visando o lucro maior no final daquela ação. Mas muitas vezes você consegue, ao invés de cobrar a consulta, porque o que muita gente acha é que a consulta é aqui. Eu sentei aqui com você, Wagner, primeiro encontro. Você sentar na minha cadeira, eu vou cobrar R$ 300. No meu escritório, eu não cobro esse primeiro encontro. No meu escritório, eu uso esse momento para ser um momento de venda, para ser o momento em que eu vou conhecer o cliente, vou conhecer a realidade dele. Eu não vou, naquele momento ali, como você falou bem no início, eu não vou passar informações. Antes você passava as informações, né? já conversava com o cliente. Não pode passar essas informações. Porque o que a gente vende, pessoal? A gente vende informação. A gente vende a execução de uma informação que a gente tem. Ah, tem o direito a aposentar? Não, peraí, vamos avaliar. Para avaliar, o que é que eu preciso avaliar? Eu preciso sentar, preciso estudar o seu caso, preciso dar uma olhada, fazer um diagnóstico. E aí, esse diagnóstico, quando você oferta isso para o cliente entende que, não, realmente, ele vai ter que parar, ele vai ter que sentar ali, vai ter que olhar Salomão, como é que ele faz. Uma coisa, quando você falou aí da consulta, R$ 300 no primeiro encontro, alguma coisa assim. O que eu comecei a adotar? Tem gente que vem só para bisbilhotar, só para, né? Quando eu percebo, deixo falar, ouço educadamente, aí no final eu faço um questionamento, falo, bom, tá, mas qual que é o seu interesse real? Quer informação de fato? Quer trabalho? Quer que eu desempenhe alguma coisa? Ah, não, era não sei o que eu faço? Eu converso mais um pouco. E eu não tenho preço engessado de consulta. Justamente porque, quando eu percebo que a pessoa veio só... Eu cobro mais barato um pouco, mas eu cobro a minha horinha ali. Que cobre 100, 150, não tem problema, já é alguma coisa. Agora, quando a pessoa fala assim, não, eu quero ver, eu quero resolver, eu vou deixar na sua mão, aí já é diferente. E esse primeiro papo, beleza, não cobro nada. Fala assim, ó, nós vamos marcar uma próxima reunião, que nós vamos traçar estratégias sobre o seu caso. Feito isso, nós vamos definir qual será a forma de cobrança. Se vai ficar no parecer, se vai querer que acerte seus vínculos desde já para futuramente você mesmo pode requerer seu benefício, ou, melhor, podemos fazer todo o contexto da sua vida, buscamos seu passado, analisamos seu presente e projetamos o seu futuro, fechamos um planejamento, aí você vai ter comigo, se faltar 2 anos, mais 2 consultas, estarão inclusas no planejamento, e assim por diante. Porque se a gente coloca assim, eu tenho colega que eu já cheguei no escritório e tem lá uma plaquinha assim, consulta R$ 300. Pronto. E ele fica lá de braços cruzados, sentado esperando. Então quem chega e vê aquela placa de R$ 300, já leva um susto. Tem gente que não quer nem conversar, já vira as costas e sai. Então eu já comecei a ver diferente. Então esses dias fiz um atendimento, tem que pagar? Falei, qual que é o pretendo? Não, porque eu queria informação. Falei, não, tem que pagar sim. Ah, mas quanto que é? Falei, não, esse tempo que nós falamos aqui é R$ 150. Pronto. A pessoa foi embora, não vai fazer nada, e eu também não passei em branco. Que vamos dizer que você consiga aparece no seu escritório aí 3 clientes no dia em 1h30, 2 horas, você vai fazer R$ 450, 400, 500, dependendo da modalidade ali do tempo que você fizer, uma modulação desse tempo. Agora faz a conta no final do mês, no final do ano, desses 150 ou 100. E aí? Quem é não outra coisa que a gente tem que ter em mente essa questão. Perfeito, Wagner. Gente, eu não sei você, mas eu já estou saindo dessa live aqui melhor do que eu entrei, porque eu estou aprendendo com a prática de Wagner. Isso é sensacional. Entendeu? Porque o que acontece? Se a gente cobra 100 hoje, o cliente é um só. Mas se atendermos 5 clientes no mês, vamos colocar 5 clientes no mês, é R$ 750.
R$ 750 a gente paga uma luz, uma energia do escritório, internet, e no final do ano. Então eu demorei, mas eu comecei a fazer conta assim. Quanto que isso me dá no final do ano? O que agrega para mim no final do ano? Aí eu comecei a ver que realmente é necessário cobrar. Não tem como. Cobra R$ 100, mas cobra. Se for muito, cobra 50. Mas cobra. Perfeito. Porque isso se a gente não cobrar, de 13 outra pessoa vai cobrar. Sai daqui, vai em outro, o outro vai cobrar. Exato. E a pessoa ela fala, pô, fui naquele lá de graça, ele não resolveu. Esse aqui que está cobrando, ele vai resolver. A pessoa tem essa mentalidade. Não tem jeito, gente. Quando a gente fala, Wagner falou, mentalidade de escassez. Wagner trouxe aqui a linha do tempo da cobrança. Eu chamo isso que você descreveu de linha do tempo da cobrança. O que é a linha do tempo da cobrança? Sim. A gente senta com o cliente aqui. Minha vida é essa. Lá. Beleza, estou ouvindo o cliente. Percebo ali se ele só quer tirar dúvida e ir embora ou se ele realmente quer evoluir, quer ir para um procedimento que a gente vai ter um consultivo ali, né, onde você vai dar um parecer para aquele cliente. Alguém perguntou aqui, Salomão, como é que efetivamente eu chego nos R$ 10.000 por mês como previdenciarista? Né? É da soma dessas pequenas atividades, dependendo do seu volume de atendimento, que você vai montando aí aquilo que você vai ganhar. Porque assim, com o tempo, né, Wagner, a gente vai ter as concessões rodando, girando. Sim. Mas eu vejo as concessões como lucro do escritório. O que paga as contas do escritório, para mim, são esses pequenos consultivos, são esses pequenos serviços que você vai ali rodando. E quando vem, né, a concessão de uma aposentadoria, de um benefício específico, você vai ter ali agora o seu ganho financeiro mesmo, que é o lucro que você vai ter do seu trabalho. O consultivo, na realidade, é o rotativo, né? Ele é o rotativo do seu escritório. Eu fico pensando, como é que o previdenciarista trabalha sem fluxo de caixa, assim, tipo, uma coisa, olha, você falou que você está há 3 anos. 3 anos é agora que a coisa está começando a engrenar, você já tem tempo ali e tal. Mas já pensou você sobreviver? Você começa um negócio assim, não, eu só vou ganhar dinheiro daqui 3 anos. Rapaz, você tem que ter um caixa de reserva enorme para você passar 3 anos sem ganhar nada. Né? A gente e por mais que a gente assim, planeje igual a gente fez, abandonou um serviço público, né? Um emprego público, que tinha uma remuneração garantida mensalmente. Por mais que a gente faça um provisionamento de um caixa, a gente consegue atingir aquilo. E no início eu imaginava, quando eu comecei a imaginar, falei, bom, eu fiz uma conta assim, se eu não fizer nada durante tanto tempo, eu consigo me manter? Bom, então dá para eu sair. Foi a primeira coisa que eu fiz. Eu sem ganhar nada. Eu tinha que saber quanto tempo que eu ia ficar. Eu vi que era um tempo razoável. Eu falei, bom, então eu sei que eu não vou ficar sem fazer nada durante esse tempo. Aí comecei, né, batendo cabeça dali, daqui. A gente não tem portas abertas, não tem conhecimento, não tem ninguém da família para indicar. É terrível. E essa é a verdade. Eu comecei do zero. Então, até ganhar confiança, aí é onde hoje eu sou parceiro no escritório, que graças a Deus tem plena confiança do pessoal. Então, é diferente. Por isso eu ainda atuo na área civil também, justamente em razão dessa parceria que eu tenho, que é uma parceira muito boa, muito legal, gente boa demais ela, e eu não posso abandonar. Então, ainda faço civil, mas quero ver se futuramente eu vou reverter nessa questão do previdenciário, implementar dentro do escritório e ficar meu cargo previdenciário, e a gente trabalhar essa parceria um pouco de forma diferente. Um projeto. Você falou em parceria aqui, o Felipe perguntou como é que a gente trabalha com parceria. Felipe, ontem a gente fez uma live só sobre parceria, está disponível aqui no meu perfil. Eu falei sobre parcerias que enriquecem. Se você quiser aprender nosso modelo de parceria aqui do escritório, eu entreguei de graça ali para todo mundo, é só você ver lá, você pode aplicar, vai te ajudar tanto a você encontrar um parceiro, quanto você ser o parceiro de alguém, vai te dar uma luz muito boa, né? A Michelle, ela perguntou aqui, como é que live bacana, agradeceu aqui. Eu acho que está todo mundo gostando. Você está gostando dessa live? Deixa o joinha aí, né? Wagner está aqui, no feriado, abrindo mão do almoço dele para estar aqui com a gente. Tranquilo. Muito obrigado mesmo, Wagner, por esse momento. Eu acho assim, você trouxe aqui, as pessoas, elas têm aquela coisa, eu quero fórmula pronta.
Não existe Não fórmula tem. pronta, gente. Não tem. Não tem. Você está vendo que o Wagner, ele foi testando. Ele falou, eu fazia assim, mas eu percebi isso. A mesma coisa aqui. Né? O cliente chegou, eu falei, pô, naquele cliente eu cobrava assim, mas agora eu vi que eu estou fechando pouco contrato e aqui... Sabe, gente, não tem isso de que... Quando a gente fala assim, pô, eu sempre falo, na prática previdenciária, mesmo quem é iniciante, eu bato nesse martelo antes de você ir para o concurso. E aqui são dois que saiu do concurso para vir para a prática. Então, a gente tem uma certa moralzinha para falar isso. Antes de você desistir do concurso, dê uma chance com as técnicas certas. Técnicas certas existem, tá? Então, existe, por exemplo, existe técnica para você cobrar, existe técnica para você quebrar a objeção. O Wagner deu um exemplo, uma aula que ele falou, olha, você não pode pagar, quando é que você pode pagar? Ou seja, eu vou cobrar de você, ainda que eu não cobre agora, porque de graça a gente já ia fazer, você já ia fazer só no êxito. Então, assim, ao invés de você fazer e abrir mão de receber, você pega e fala, tá bom, quando é que você pode pagar? Isso aí anote, porque isso é sensacional. Depois, tá, você não sabe, vamos fazer o seguinte, você vai pagar o consultivo aqui agora, e se nos próximos 1 ou 2 anos você tiver direito, aí o Wagner já deu a dica, ele falou, depende do valor. Se é um valor pequeno, eu dou 1 ano de garantia ali, se ele tiver um direito ali, a gente no próximo ano eu faço o requerimento sem cobrar nada novamente dele. Se é um valor um pouco mais alto, como no caso de um planejamento, que vai aí para cima de salário mínimo, né? Salário mínimo já é um planejamento barato, mas dentro da sua realidade aí, eu sempre falo, gente, você tem que olhar a sua realidade. Não adianta você querer cobrar o que eu cobro aqui no meu escritório dentro de uma realidade que não é a mesma realidade do meu escritório. A mesma coisa do Wagner. Uma coisa que tem que ser muito bem observada, que você acabou de falar aí. Não existe receita de bolo, não tem como, não tem mágica. E o que? A gente observar a questão da realidade. Porque tem gente que prega que você pode cobrar 10 mil no planejamento. Você não vai fazer nunca. Se eu cobrar 10 mil, eu não faço nenhum. Essa é a verdade. Então, a gente tem que analisar duas coisas, tem que ter em mente. É uma coisa que a gente tem que trabalhar todo dia, é o primeiro passo. A gente tem que trabalhar isso todo dia, não tem como falar assim, o Salomão falou que dá para ganhar 10 mil. Muitas das vezes eu entendo que, graças a Deus, eu não passei por essa situação que eu tinha um caixa, uma reservinha para viver. Mas tem gente, coitado, que não tem. Então, fala assim, nossa, vou ganhar 10 mil daqui a um mês. E mete cara de uma forma errada, não dá. A gente vai conseguir, só que não é assim da noite para o dia, né? Eu vou contar para você a minha experiência. Minha experiência foi o seguinte, no INSS, como servidor, eu tinha 7 contos todo mês, chuva ou sol. Vai entrar aquele dinheiro. É aquilo que você falou, Wagner. É maravilhoso, mas te prende, porque você fica acomodado naquilo ali. E aquilo te dá um medo, dá desgrama, assim, porque, rapaz, e agora? Eu vou sair, vou abrir. O que eu faço fora daqui, né? O que é que eu faço, né? Pô, será? E se não der certo? Né? Não tem como voltar. Se eu fracassar, né? E tal. Então, assim, quando a gente pede a exoneração de um cargo público, foi por isso que eu não pedi licença. Tinha a possibilidade, né? Pede licença, se não der certo, eu falei, rapaz, eu quero queimar ponte. Eu quero, ou vai dar certo, ou vai dar certo, porque se você fica com essa possibilidade de retorno, qualquer chance de perigo, você volta. Né? Você volta. Quando você, velho, ou vai dar certo, se eu me regaçar. É igual o casamento quando acaba. Se fica, vai e vem, acaba o respeito, acaba tudo. Né? Ou acaba. Né? Eu pensei da mesma forma, acabou, né? Não tem volta, né? Aí, eu sabia, gente, você não vai. Olha, eu vendo e eu sou um bom vendedor. E quando eu falo assim, de 3 a 10 mil reais por mês, eu estou vendendo meus cursos. Você não é menino, você sabe disso. Né? A gente está aqui vendendo, você quer aprender o método que eu usei para chegar nisso, eu estou aqui vendendo isso. Mas você não vai ganhar 10 mil reais de hoje para amanhã, você não vai comprar qualquer curso que seja, a não ser que seja curso de como vender curso. Porque aí você faz um curso de como vender curso e vai vender o curso, enfim, aí. Mas na prática, vamos falar na real, a gente é previdenciarista. Né? A maior parte do nosso país é interior. Como é que você faz no interior, cidade de 13 mil habitantes, como é que você faz para ter caixa, para ganhar de 3 a 10 mil reais por mês, como previdenciarista? Isso é uma ótima remuneração. Você vai conseguir passar isso? Vai. Mas vamos falar certo aqui para quem está começando. No começo, você vai ganhar 2, 3 mil reais por mês de consultivo? É possível? Vamos fazer uma conta simples? Digamos que trabalhando bastante. Né? Trabalhando muito. E tem isso. Você não vai fazer isso. É trabalho, assim. Por exemplo, eu falei outro dia, né? No INSS eu trabalhava 6 horas por dia. Hoje eu trabalho 10, 12. Né? Então, assim, você quer ganhar, você vai ter que pagar um preço.
No começo, eu ganhava 2, 3 mil reais, logo no meu primeiro ano lá atrás, no INSS. Mas quando eu saí do INSS? Como é que eu fazia isso? Consultivo. Como é que é o consultivo? Você quer minha opinião? Eu usava, Wagner, algo muito parecido com o que você faz. Que é o quê? Eu falo, não, fulano, ó, eu gosto muito dessa técnica. Qual é a técnica? A pessoa, ela sabe que você precisa comer. Você não vive de luz. Então, você fala, ó, fulano, não é justo eu fazer essa sua análise e, no final, se você não tiver direito, eu não ser remunerado. Porque qual é o risco que você, enquanto cliente, assume? Nenhum. Se eu tiver direito, você ganha. Se eu não tiver direito, eu não perco nada e você perdeu horas de trabalho, horas de estudo. Que mentalidade é essa? Falo, não, para mim não dá, para mim não funciona assim. Tá? Então, o que é que eu fiz? Falei, ó, eu estou vendo aqui, seu caso tem isso, por isso que é bom você ter o CNIS do lado, por isso que é bom você ter, sempre, né, para você avaliar, você fala assim, ó, aqui eu vejo que a gente pode ajustar, eu tenho que olhar com calma, eu tenho que estudar, por exemplo, muitas vezes já teve requerimento indeferido, eu tenho que pegar o seu requerimento anterior, eu vou sentar para ver o que é que aconteceu. Mas, gente, é 2, 3 horas no mínimo para você fazer uma análise razoável de um processo. Porque aqui você tem que pensar que uma tomada de ação errada, você esculhamba com o benefício daquela pessoa para sempre. E você tem que deixar isso claro para o seu cliente. Você fala assim, rapaz, você quer que eu faça um trabalho bom, bem feito para você? Eu vou investir muito mais em meu empenho se você me remunerar. E o cliente, ele entende isso. Ele fala, não, velho, eu tenho que dar um suspiro aqui para Salomão, poder sentar e fazer essa análise, porque senão, ele, ao invés dele fazer a minha análise bem feita, ele vai tentar vender para o próximo e para o próximo, e aí fica aquela agonia, e ele nem faz bem feito o meu, e nem faz bem feito do outro. Eu explico isso para o cliente. Quando você deixa isso claro para o cliente, se o cliente estiver de acordo, você o aceita como cliente. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Não é o cliente que te aceita, é você que aceita o cliente. Quando isso mudou em mim, Wagner, quando eu percebi isso, falei, cara, quem precisa do previdenciarista, sabe? É o cliente que tem a necessidade de contratar. Quando você se coloca na mesa de negociação como aquela pessoa que mostra, eu preciso de você, que você me contrate, porque senão eu não vou ter o que comer, é muito ruim fazer a negociação. É muito ruim você fazer essa negociação. O que é melhor? Salomão, pô, mas eu não tenho nenhum cliente. O que é que eu faço? Cara, arruma um emprego que te dê um valor mínimo por mês. Nem que seja num outro escritório. Eu costumo brincar. Fala com o seu João da padaria. Trabalha meio turno com ele, ganhando metade de um salário mínimo, mas tenha algo que te dê uma base se você está começando do zero. Tá? Eu vou falar de mim. Eu não me sentiria confortável, por exemplo. Eu como você, Wagner, eu me preparei. Eu juntei um cashzinho para ficar meses sem receber de... Mas tem muita gente que está terminando a faculdade agora e que nunca trabalhou. Que não tem emprego, que não tem renda, que é o cara que vai... E já quer vir e botar a banca. Cara, não vai dar. Aí você vai ficar nessa situação complicada. Porque você precisa de cliente e o cliente sabe que é ele que está no controle. E aí, quando o cliente sabe que é ele que está no controle, meu irmão, ele bota preço no seu serviço. Quando o cliente bota preço no seu serviço, ele nunca vai te valorizar. Ele não vai te valorizar. Um ponto que foi muito bem levantado aí, e que eu faço sempre, é a questão da transparência. De tudo que eu vou realizar para o cliente, tem que ter transparência. Eu detesto omitir ou mentir, que é o pior. Sempre transparente. Eu estou cobrando isso, por isso, isso e isso. Eu vou entrar com um requerimento agora, segunda-feira, que eu dependo de um documento que eu ainda não consegui pegar. A cliente tentou 3 vezes requerer aposentadoria. Não deu certo. Aí, conversando, fiz o atendimento, olhei. Tem que te pagar a consulta. Falei, vamos ver, se for ficar aqui no escritório, a gente conversa sobre isso. Final das contas, eu tive que analisar os 3 processos delas anteriores para identificar que o INSS não reconhecia um período por causa da assinatura da demissão na carteira dela, porque a empregadora era falecida. Só que tinha um terceiro com poderes através de procuração pública para representá-la diante do Ministério do Trabalho, INSS e aos bancos. E se eu pego para fazer e não cobro nada? Eu tive que analisar 3 processos. Cobrei. Dentro da minha realidade, cobrei um preço bom. Mas eu falei, olha, o valor que eu estou cobrando, em relação, eu preciso analisar 3 processos e tem que verificar se tem alguma coisa a mais para ser corrigida, se tem algum vínculo aberto,
tem alguma pendência a ser sanada para que o seu benefício seja contabilizado. Porque, na verdade, ela já tem tempo além, ela já tem direito pela regra de 50%, pedágio de 50%, em razão de ser mulher e o tempo que ela já contribuiu. Então, ela já, vamos dizer assim, ela está em prejuízo, porque não vai ser mais que um salário mínimo. Então, não compensa falar, fica mais uns 6 mil, não, é bobagem. No caso dela, é bobagem. Então, a transparência também, ela traz mais segurança para o cliente e, com isso, aumenta o quê? A confiança, que é uma coisa também que precisa. Cliente e advogado, se não tiver uma relação de confiança, não tem como desempenhar um bom trabalho. A verdade é essa. Se não tiver relação de confiança, esquece que em algum momento isso vai romper e vai dar problema para um lado ou para o outro. Isso é inevitável. Então, quando o cliente começa, mas fulano falou, ó, se achar melhor levar para ele fazer, fica à vontade. Porque eu já prefiro nem dar continuidade, porque vai dar problema. Se não houver uma relação de confiança, desiste. Eu, pelo menos, faço isso. Eu prefiro abrir mão, que outro faça do jeito que achar melhor, mas eu ter que trabalhar com ingerência de outra pessoa. Jamais. Perfeito. Pessoal, você que está chegando aqui agora, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo de hoje, com o colega advogado, previdenciarista, Wagner. O pessoal achou muito parecido com o Alexandre de Moraes na foto, todo mundo pergunta, Alexandre de Moraes vai fazer foto? Eu não tenho, a única coisa que eu tenho bem parecido, eu até coloquei os óculos para não ficar muito assim, a falta de cabelo, né? E o que nos diferencia também é a falta de dinheiro. Ele tem bastante, eu não tenho, então... Mas nós falamos aqui hoje sobre como perder o medo de ser bem remunerado, de cobrar consulta, de ser valorizado como previdenciarista. Foi várias coisas. Assim, a gente tem que escolher um tema para chamar a sua atenção, mas a nossa ideia foi compartilhar um pouco da nossa experiência. Tá? Não tem fórmula mágica, pessoal. Tem método, tem um jeito de fazer que você vai ter que desenvolver. Aquilo que dá certo para mim, você pode pegar, aproveitar. Aquilo que dá certo para o Wagner, você pode pegar, aproveitar, mas você vai ter sempre que adaptar para a sua realidade, né? Não tem isso, assim, não. Então, fuja disso. Quando a gente fala assim, você vai ganhar 3 a 10 mil reais por mês, o que é que você precisa ter em mente? Vai ter muito trabalho para você ganhar isso. Você vai ter que pegar técnicas para fazer isso. Dá para fazer? Dá. Dá para abandonar o serviço público e viver de prática previdenciária? Dá. Mas tem que ter coragem, tem que ter disponibilidade para trabalhar. Né? Não vai ser assim, coragem e disposição. Até o Emerson fala que eu tenho dignidade, graças a Deus tem muito, Emerson. Realmente, dignidade é uma coisa que a gente não pode deixar de ter nunca. Então, assim, você sabe, assim, eu acredito muito no que eu falo, assim, eu não vendo aquilo que eu não vivo, sabe, assim, eu até falo, quando eu convidei o Wagner, eu falei, não é um negócio que a gente já tinha conversado no bastidor, tal, é uma realidade que você está vivendo. Não significa que a gente está ganhando milhões, mas a gente está vivendo daquilo que a gente gosta de viver. Isso não tem preço, gente. Ajudar pessoas, tocar na vida de pessoas, ajudando famílias e ser bem remunerado por isso. Porque também não adianta, eu falo isso com muito conhecimento de causa, porque minha primeira formação é de história. Eu era professor de história. E eu não tinha remuneração, nem tinha perspectiva de ganhar dinheiro como professor de história. O que é que eu fiz? Concurso. Por quê? Que significava que eu não amasse ser professor, eu amava, mas não dava dinheiro, eu preciso de dinheiro para viver. Então, também a gente não vai viver essa hipocrisia. Eu faço o que eu amo, mas estou passando fome. Isso não vai te ajudar a fazer o que você ama. Você tem que fazer o que você ama e ser bem remunerado por isso. É o que eu vivo, é o que eu prego. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Fuja dessas fórmulas mágicas, fuja desses... é assim. Agora, entenda, tem método. Existem métodos para você fazer as coisas. Vai pegando as manhas, volta nessa aula aqui do começo. O que é que o Wagner falou? O que é que o Salomão falou? O que é que eu posso disso aqui implementar na minha prática? Será que começar a cobrar, começar a botar um sistema onde eu cobro 20 reais, 30 reais, até eu criar coragem de cobrar 50, cobrar 100, cobrar 200, até eu ter essa experiência, mas você precisa. Tá? Salomão, uma coisa que é interessante nesse final aí, essa questão do cobrar, quanto cobrar, eu acho que a partir do momento que se tem ideia do que vai fazer... Por exemplo, se chega um cliente que já tem uma senha cadastrada, já é um passo muito grande. Então você já pode cobrar 80, 70 reais que seja. Mas é um cliente que não tem nada. Hoje, com essa dificuldade, tem que criar e-mail. Eu já crio e-mail na hora. Eu já não tenho aborrecimento.
Então, tem que criar um e-mail, criar a senha. Tudo isso, a gente conversando com o cliente, ele vai entender o porquê que está sendo cobrado. Se ele não fizer ali, quem que vai fazer para ele? Você tem que, Esse é o detalhe. Isso é importante, você descrever para o cliente quais são os perigos que ele corre naquele procedimento, o que é que vai ser feito, para que ele valore aquilo que você está fazendo. Aí eu não vou fazer uma aposentadoria. É o quê? É só ir lá no meu INSS, clicar no botão. Aí o cliente vai... Que valor o cliente vai enxergar nisso? O cliente não vai enxergar valor nisso. Agora você, não, ó, tem esse vínculo aqui eu preciso ajustar, tem a senha, tem o e-mail, tem o processo que eu preciso montar. Olha o tanto de coisa que você começa a descrever, o cliente fala assim, nossa, realmente não é só pedir. E você ainda chega e fala, ó, se for só pedir, é só você ir lá e fazer o pedido, você não precisa me contratar. Você está aqui justamente porque você já sabe que não é só pedir. Porque se fosse só pedir, você ia lá e fazia sozinho. E a maioria dos nossos clientes só chega para a gente depois deu ruim, né? Eles nunca chegam normalmente antes. Eles chegam quase depois sempre, né? que deu errado. Então, ele já tem essa noção de que deu errado. E aí você precisa fortalecer isso. Porque a gente ainda está num momento que a gente precisa mostrar para o nosso cliente o valor de um previdenciarista ajudando ele. Ele chega no nosso escritório com, por exemplo, um beneficiário de LOAS. Ah, você não precisa, você vai lá no INSS e faz, porque as assistentes sociais do CRAS, em regra, falam isso para ele. Você chega no balcão do INSS, o servidor do INSS fala, não, isso aqui você não precisa de advogado, isso aqui você faz sozinho. Porque é assim, é o contexto que eles vêm. Um ponto interessante, Salomão, quando você fala que a pessoa tem que entender que precisa de um previdenciarista, que dentro das próprias agências, agora nem tanto que o atendimento presencial é quase zero, mas tem lá inúmeras placas, você não precisa de intermediário, de um terceiro para fazer essas coisas, você pode diretamente com o advogado. Exato. Então, pessoal, eu acho que o que a gente quis trazer aqui para você hoje é vivência. Tá? O Wagner é membro da nossa comunidade. A comunidade, alguém perguntou assim, quando é que vai abrir vagas para a comunidade? Fica de olho aí, mês que vem tem turma nova. Mas a ideia de hoje aqui é mostrar para você, de forma prática, que você pode fazer. Pega o que é bom, retém o que é bom e aplica. Wagner, agora eu queria, para a gente fechar, já tomei mais do tempo que eu prometi para você, eu falei que ia ser 30, 40 minutos, você foi me dando ousadia aqui. Não, mas hoje está tranquilo. Hoje nós estamos por conta. Não diga isso. Aí, eu queria saber de você. Qual é a dica que não pode faltar? Assim? Qual é aquela... Poxa, disso tudo que eu falei aqui, eu queria reforçar isso, eu queria trazer isso aqui. O que é que você gostaria de compartilhar com quem está começando na prática previdenciária, quem está pensando em desistir, quem está pensando em migrar lá para o concurso, fazer o caminho inverso que a gente fez. A gente fez concurso, mudamos para a prática. E aí? Eu penso que assim, ó, a pessoa primeiramente tem que criar um passo a passo com ela mesma. Esse é o primeiro passo. Eu quero, Joia, o que eu vou fazer? Qual o caminho que eu preciso percorrer? Então, a pessoa tem que ter uma visão, aquela meta a ser atingida e o caminho a ser traçado para poder seguir aquela meta. Feito isso, o que eu penso que é mais fácil? Hoje eu consigo enxergar assim. É como se dentro desse caminho tivesse alguns pacotes a serem carregados diariamente. Como? Bom, eu vou trabalhar com previdenciário, sim. Então, eu tenho que conhecer alguma coisa de previdenciário. Começa a estudar. Já passou essa parte? Tá. Agora, o que eu preciso? Ganhar dinheiro. Como? O consultivo é uma boa prática, legal. Não dependo tanto de INSS, de justiça, depende de nada. Vai depender de quem está atuando. Então, a pessoa pode cobrar para emitir uma guia, a pessoa pode cobrar consulta, cobrar fazer senha, recuperar senha, e vai fazendo pacotes. E esses pacotes, cada dia que passa, a gente vai aumentando um pouquinho, porque senão a gente fica acomodado, né? Carregando o mesmo pacotinho todo dia. Então, a cada passo, a gente aumenta esse pacote. E o que eu falo dentro desse pacote? Aí vem conhecimento específico dentro de benefício que a pessoa pode nichar, que é uma coisa legal, dependendo da área que atua. Tem gente que vai ganhar muito e ganha muito dinheiro só com rural. É uma das coisas, esse nichamento dentro do previdenciário. É uma coisa até bem indicada também. Outra situação, permanência, constância nos estudos, que a gente depende disso. Não tem como achar que leu um livro, 2, e leu a IN, a gente está apto a trabalhar em qualquer circunstância, que não está. É outra coisa que a gente precisa. E o mais interessante, estar bem consigo mesmo, confiante naquilo que faz, porque a gente repassa essa segurança e essa segurança se espalha. A gente começa a se indicar. Eu levei tempo
Mas hoje, graças a Deus, eu tenho clientes hoje que já vêm para mim por indicação. Chove clientes? Não. Mas, um pouco também, eu não posso deixar de falar, talvez não esteja melhor por minha culpa mesmo, sabe? Por minha própria culpa. Mas, como eu disse anteriormente, é a questão da minha preocupação com o técnico. Agora eu preciso ampliar isso. Eu tenho que deixar o técnico para trás um pouquinho, não paro de estudar, mas focar nisso aí. Então, eu penso que é dessa forma. Vamos trabalhar no previdenciário? Vamos. É legal? É. Para quem gosta. Quem não gosta também. Começou, viu que não é a praia, larga a mão, porque não vai dar nada, não. Desiste logo. Tem que gostar. Tem que gostar. Às vezes a gente vai lidar com situações aí, com pessoas doentes, situações críticas, mexe com o emocional da gente. Outra hora a gente tem que segurar as pontas dentro do escritório, a pessoa chorando, a pessoa lamentando que está passando necessidade. Mas tudo isso eu vejo que traz um crescimento fora do comum para a gente. A gente conhece as pessoas em todos os aspectos, em todos os momentos, e isso faz com que a gente consiga administrar melhor a nossa vida pessoal e fazer a profissional se alavancar. Então, a dica que eu dou é essa. É difícil? É, mas só não desiste. Se quiser, de fato, não desiste. Então, faz assim, ó. Hoje eu vou carregar um pacotinho de 1 quilo, uma analogia, claro. Amanhã eu posso passar para 1,5 ou 2, até chegar onde pensou. Opa, hoje eu tenho cliente? Tenho. Qual que é a minha próxima meta? Eu preciso aumentar meu número de clientes. Então, com isso, a gente tem uma ideia de onde quer chegar e como fazer. E não precisa ter um sacrifício absurdo. A gente vai fazendo com coisas assim. Claro, às vezes a gente abre mão de final de semana para estudar, né? E por aí vai. Isso é conhecido por todos, acredito. Porque sem estudo, sem dedicação também a gente não consegue. Eu tenho dia que a esposa brinca comigo, às vezes é 11 horas, a gente está conversando na comunidade, mas você não vai dormir, fala, daqui a pouco. E vamos. Às vezes vai ter meia-noite, 1 hora, e vamos trocando ideia. Ela fala assim, ela brinca, fala assim, vocês são alienados. Mas não é que a gente se envolve de tal maneira que a gente gosta. E principalmente quando eu estou ajudando alguém que eu vejo que eu consigo contribuir com alguém, que eu não sei tanto, mas sempre que a gente pode, a gente consegue contribuir, é válido. E convidar todos também, Salomão, para que de alguma forma ou de outra, uma coisa que eu aprendi também e tenho visto que me dá resultado, toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Total. Toda vez. Você acha que é porque eu estou aqui todo dia ensinando alguma coisa? Toda vez que a gente ensina, a gente aprende mais. Porque às vezes a pessoa faz uma pergunta, um questionamento, naquele momento, naquele segundo a gente não consegue responder. Mas na primeira oportunidade a gente corre, olha uma lei, lembra mais ou menos onde está, vai ali e responde. Aquilo fica na cabeça. E sem contar a satisfação da gente estar ajudando, né? Sem contar essa satisfação. Então, isso tudo aliado à satisfação de ajudar alguém que precisa de um benefício, está numa situação difícil, a satisfação que a gente tem em conseguir esse benefício, muitas das vezes o prazer é maior em conseguir o benefício do que a remuneração, que não é tanto, e, consequentemente, vem a remuneração. Aí a gente, quando chegar nesse entendimento que a remuneração vem por consequência do trabalho, eu acho que a gente está num nível, não que é expert, que é o bom dono da razão, longe disso, eu não tenho essa pretensão. Mas eu imagino que quando a gente começa a ter a remuneração por consequência daquilo que vem sendo plantado e cultivado há um tempo, daí para frente é só cuidar e planejar novos cultivos para novas colheitas. Essa é a minha ideia. Isso aí ficou bonito, viu? Isso aí ficou bonito. Isso aí dá para botar na dedicatória aí, que o trem ficou bonito. Né? Realmente, assim, quando a gente está muito preocupado com a remuneração, é complicado. Por quê? Porque você está numa fase em que é como se você estivesse se afogando. Você se afogando, você não consegue ajudar outras pessoas. Né? Por exemplo, quando a gente vem para a comunidade, eu sempre falo, quando a gente vai abrir turmas, a comunidade ela é um ecossistema de formação do previdenciarista que financeiramente é um investimento alto. Né? E aí eu falo, cara, se isso vai te apertar, se isso vai comprometer suas finanças, não compra agora. Por quê? Porque você vai estar tão agoniado querendo dinheiro para pagar a comunidade e se manter, que isso vai te impedir de usufruir. Porque você vai, ai meu Deus, eu preciso... Não, calma. Comece pelo mais básico. Eu sempre falo assim, olha, antes de comprar qualquer curso nosso, comece pelo gratuito. Né? Se você vê que está tendo resultado, vai para o GPS. Viu que o GPS está tendo resultado e você quer escalar, vá para a comunidade.
Mas, assim, isso... Através da experiência, né? Exato, de coração aberto. Assim, não é só com o meu curso. A gente vive num ambiente hoje que tudo é um curso, gente. Tudo é alguém vendendo alguma coisa. Isso é normal, o mercado hoje é assim. Mas, assim, às vezes você está com 10 cursos que você não usufrui de nenhum porque você está precisando ganhar dinheiro para sobreviver. Então, assim, isso que o Wagner falou de estar preocupado com o dinheiro, ele quando você está numa roda bacana, né? Quando você se alia a boas companhias e você começa a ajudar pessoas, o dinheiro ele vem, ele flui de forma como uma consequência mesmo. Eu acho que você foi muito feliz no que você falou aí, Wagner. Parabéns pela exposição. Mas é isso, não vou tomar mais seu tempo. Eu acho que quem aproveitou, aproveitou. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui. Tem gente que está aqui desde o comecinho. Quero mandar um abraço para a Simone, né? Simone falou aqui, ó, um divisor de águas na minha advocacia foi fazer parte da comunidade, vestir a camisa, hoje tenho garantido honorários, fico só no ATM. A Simone vai estar aqui semana que vem também falando com a gente. Um abraço para todo mundo que é da comunidade. Wagner, brigadão, tá? Quer palavras finais? Quer falar mais alguma coisinha? Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de estar aqui compartilhando esse momento aqui, porque se não fosse através da comunidade, dessa pessoa e dar essa oportunidade, também, quem sabe, eu não poderia estar aí ajudando algumas pessoas. Porque sempre quando a gente fala alguma coisa, sempre serve alguma coisa para alguém. Não para todo mundo, mas no fundo, alguém consegue absorver e consegue animar, não desistir, né? É muito bom ter gente com seu perfil andando com a gente. Assim, eu acho que isso enriquece e se engrandece a gente. Pessoal, se você gostou dessa live, deixa o joinha, ela vai ficar salva. Tá? Se você quiser conhecer o perfil do Wagner, vai lá. Ele é um ator contratado para falar bem da minha comunidade. O meu digital tá tudo, mas prometo que já logo em diante já vai estar... Eu sempre falo, olha, gente, o analógico, alguém colocou aqui, a minha negócio começou a mudar quando eu fui lá no presencial. Você tem que ver a técnica, a estratégia que funciona para você. Tá? A minha estratégia hoje ela é baseada no digital e analógico, mas principalmente no digital. Mas você tem que experimentar, não fecha seu coração para o digital, não, porque dá grana, dá dinheiro. Não fecha não, Tá? Um abraço, Deus abençoe a todos. E não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte. Tchau, tchau.